Shalom, escute, é rapidinho. Nós vamos ler um texto aqui da palavra do Senhor e dar aqui uma explicação para novos convertidos e para aqueles que querem aprender a palavra do Senhor. Meu nome é Celso Correia Silva, sou presbítero, também sou formado também em teologia, sou pela misericórdia do Senhor teólogo e sou no principal, salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo e estudante da palavra do Senhor, seguidor de Cristo. Um prazer transmitir essa palavra aos corações. Nós vamos ler aqui no livro de São Mateus, capítulo 24 e versículo 36, apenas 2 versículos para a nossa meditação e tirar algumas dúvidas das quais têm chegado até a mim e me fazem pergunta online. Diz assim a palavra do Senhor: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Então, irmãos, nós estamos gratos a Deus por essa oportunidade e queremos dizer para os irmãos que nós vamos tirar a dúvida. Então, qual é a dúvida? A dúvida é do versículo 36, que diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Somente Deus sabia, E hoje, irmãos, nós estamos aí, depois que essa palavra foi dita por Jesus Cristo, nós estamos aí, irmãos, aproximadamente a uns 2025, 2027 anos, Depende do calendário de judeus e o nosso calendário. Nós estamos aí nesse espaço de tempo. E havia já advertência pelo próprio Jesus, pelo Pedro, por João, por outras testemunhas, que o tempo já estava próximo, E nós estamos gratos a Deus por isso, que eu digo também, o tempo está próximo, Pode não estar próximo e pode não estar. Pode estar próximo, pode não estar. Para mim está próximo. A longevidade de vida de um brasileiro parece que está em 77 anos. Eu estou com 6,1. Então o que acontece? Para mim está tão próximo, só falta 16 anos. Tem que pregar muito esses dias, Tem que ensinar muito para ver se leva alguma obrinha para me encontrar com o meu mestre, que isso é certo. Eu não quero entrar lá somente com minha salvação. Eu quero entrar lá com a minha salvação e com a salvação de mais alguém. Então, irmãos, o tempo está próximo, Pedro, irmãos, lá no 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 7, Pedro também disse, foi bem categórico. Ele disse assim, 1 Pedro 4 e 7 diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrio e vigiai em oração. É um tempo, irmãos, que nós esse período que nós estamos aguardando a volta de Cristo, a vinda de Jesus, que o próprio Jesus disse que nem o Pai, nem o Filho, mas unicamente Deus sabia. Então, irmãos, nós estamos gratos ao Senhor, porque foi Jesus que falou, Aí acontece o que, irmãos? Que Pedro vem e diz: olha, só resta agora nós que aceitamos a Cristo como Salvador, nós apóstolos, Pedro, caso, eu não, eu sou discípulo, seguidor de Cristo, ele era apóstolo, eu não posso pegar esse nome jamais, porque apóstolo só 12 mesmo, que é o representante de Deus aqui na terra, os 12 apóstolos, e lá na cidade de Jerusalém vai faltar porta para tanto apóstolo que tem hoje, só tem 12 portas lá que leva o nome dos apóstolos, então vai faltar porta para apóstolo, vai ter apóstolo aí que vai ter que quebrar o muro, fazer alguma porta para ele, porque lá só tem 12 dos apóstolos, que é aqueles que tiveram presença física com Jesus. Inclusive Paulo teve presença física com Jesus, possivelmente vai estar o nome de Paulo lá, porque meio-dia em ponto a caminho de Damasco, Jesus se encontrou e Paulo vai ter uma dessas portas, porque teve um contato físico com Jesus. Judas não vai ter lugar, viu, irmãos? Tenha cuidado com o traidor por aí, e tenha certeza que Judas não vai estar lá. Então, irmãos, Pedro diz assim, no versículo 7 do capítulo 4 de 1 Pedro: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, ser sóbrio, número 1, para esperar a volta de Jesus Cristo, ser consciente, ser sóbrio,
Número 2, irmãos, tá aqui. E vigiai, vigilância, né? Lembramos sempre, irmãos, quando eu estava na escola de teologia, o meu querido professor dizia assim: olha o versículo do ovo, Marcos 13:33, olhai, vigiai e orai. Então, irmãos, nós devemos estar sempre vigiando, né? E o ponto e quarto, irmãos, é em oração, né? Ser sóbrio, vigiar e esperar em oração. Irmãos, vejam aqui que tem coisas na Bíblia que não são reveladas a nós. Então, não importa, irmãos, o dia nem a hora. O que importa é a gente ser sóbrio, vigiar e orar, aguardando, né? Aguardando, sendo sóbrio, vigiando e orando. Ter a certeza da salvação também, viu, irmãos? Porque duplo ânimo, como disse Tiago, devemos limpar as mãos pecadores, né? E voz de duplo ânimo e viver uma vida com certeza categórica de salvação. Bem que condicional, né, irmão? Se nós deixamos a Cristo, deixamos de ser salvo. Se voltarmos para Ele, seremos salvos. E não é aquele entra e sai, não. É aceitar Jesus e permanecer na fé, na graça e no amor de Deus. Esperando Ele, sendo sóbrio, vigiando e orando. Então, a dúvida que eu quero tirar, irmãos, é de alguns internautas que me fez a pergunta, disse: mas Jesus não sabe? Hoje ele sabe, irmãos, né? Hoje ele sabe, eu tenho certeza que hoje ele sabe. Quando ele disse que unicamente meu Pai, ele estava na terra, ele não tinha sido crucificado, ele não tinha vencido a morte. Então Jesus, com muita prudência, disse: olha, unicamente meu Pai, unicamente. Mas hoje, irmãos, temos a certeza e convicção pela Bíblia, que não dá para explicar toda a Bíblia aqui agora, mas temos a certeza que Jesus disse assim: olha, eu e o Pai somos um. Já que ele está sentado à destra de Deus, do lado de Deus, ele agora já sabe qual o dia e a hora. Que não tem data marcada, eu acho que nem para Deus, né? É uma suposição minha. Por quê? Porque Deus, irmãos, ele é dono do tempo, ele está no controle de tudo, ele está no controle de todas as coisas, ele é o dono da tudo, ele é o Senhor Todo-Poderoso, que tem o poder de levar o sol para frente, para trás, o tempo para trás, para frente. Ele é o Todo-Poderoso. Então, irmãos, nós não sabemos qual é o tempo. E nem pergunte mais para ninguém, irmãos, né? E nem date, foi tanta já tragédia já com esse negócio de datar a volta de Cristo, né? O ano de 2000 mesmo, eu não me cansei de pregar, porque eu não me canso de pregar a palavra do Senhor. Mas eu dizia para muita gente, tinha pessoas próximas de mim, querendo cometer suicídio, porque tinha juntado, tinha aquilo. Eu digo: não é bem assim não, irmãos. Nos tempos de Noé, comiam-se, bebiam-se e dava-se em casamento. São Mateus 24:36, por diante, você vai ver. Ali é uma vida que continua, é vida que segue, como diz a história hoje, né? É vida que segue. Porém, irmãos, o que temos a fazer é 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Ser sóbrio, vigiar e esperar em oração. Então, como é que fica isso, irmãos? Irmãos, fica assim. É porque tem coisas que são reveladas para nós, que é para nós. Porque Deus revelou para nós, deixou descoberta para nós. Mas outras, irmãos, outras é somente para Deus. Eu vou encerrar a mensagem, irmãos, apenas com um versículo, né? Eu vou encerrar essa mensagem apenas com um versículo para você ver, irmãos, que nós não precisamos saber de tudo. Porque nós vamos saber administrar tudo. Nós vamos saber administrar tudo aquilo que pertence a Deus e é de Deus. Nota, e entre Deus e nós existe segredo que só pertence a Ele. Se a coisa que Deus revela para um homem temente a Deus, conhecedor da palavra, que vive em oração, que Deus ainda pede para o homem, guarda essa palavra, mantenha seu segredozinho aqui entre eu e você. Então, irmãos, é claro que Deus está no controle de tudo. Ele pode levar anos, milhões de anos para acontecer a volta de Jesus Cristo, porque é dele, tá, irmãos? Então, eu vou ler somente um texto aqui para encerrar essa palavra, irmãos, e mostrar para o irmão que nem tudo nós precisamos saber. E nem tudo Deus vai nos revelar. Nem tudo, irmãos, Deus vai nos mostrar. Porque tem coisa que só pertence ao Pai e ao Filho. Nem a corte celestial de anjos, querubins, serafins, sabem. É somente o Pai e o Filho. E o Espírito Santo, é claro. Né? Pai, Filho e Espírito Santo. Porque os três são um. Os três concordam, os três fazem, os três voltam atrás, os três vai para frente. Os três sara, os três cura, os três batiza com o Espírito Santo, tá, irmãos? Então, é isso. Deuteronômio,
o quinto livro da Bíblia, escrito por Moisés, né, o Pentateuco, diz assim, irmãos, Deuteronômio 29 e 29. Guarde esse versículo, você que tem essa dúvida, né? Se Jesus sabe ou não sabe quando será, guarde esse versículo, diz assim, as coisas, Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as veladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. O que interessa é isso, irmãos. As que são reveladas para nós, é para nós. Então temos que guardar aquilo que foi revelado para nós. E as que são para Deus e é de Deus, Ele não vai revelar, irmãos, de maneira nenhuma. Isso só pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia, amém, glória a Deus. Soberano Deus Pai, eterno Criador dos céus e da terra. Estende as tuas mãos santas para todo aquele que vai ouvir esta palavra e já ouviu. Grato a ti por tudo, no nome santo de Jesus nós te agradecemos hoje e para sempre. Amém.